Eu me chamo Maria Francisca, né, mais conhecida por Paizinha. Sou nascida do Maranhão, município de Vitória do Mearim. Eu vou fazer os meus 63 anos e estou aqui. Estou aqui hoje nessa linda natureza para falar um pouquinho dos milagres de Deus que Ele fez na minha vida. Quando eu conheci a Igreja Adventista, eu gosto de falar que eu já nasci missionária. Aí já fui para a Igreja Adventista, já com desejo de ser missionária, porque eu falei para Deus que eu queria pregar para Ele nos 4 cantos do mundo. E isso Deus tem me ajudado a cumprir. Quando eu fui para a igreja, eu já me apaixonei pelo trabalho missionário e já comecei a trabalhar. E lá eu via que eu queria coisa a mais, eu queria buscar mais, eu queria ter mais conhecimento. Eu queria trabalhar mais para Ele, eu achava que eu estava trabalhando um pouco. E eu dava bastante estudo, ajudei a fundar muitas igrejas no Marabá, né, sul do Pará. E eu fui para Goiânia e quando eu cheguei em Goiânia, uma japonesa, chamada Tânia, me convidou para ir para Paraguai. E eu fui fazer missão lá em Paraguai, né, em 2017. A Tânia me levou para mim trabalhar na fazenda dela, ela é uma bilionária. Até ali eu não estava entendendo por que eu fui. Ela foi e me passou para me passar uma semana na casa do pastor, para mim trabalhar com ele. Ali eu não sabia como era bater em porta. Uma cidade que chama Cruati, é de Paraguai, e lá eles falam totalmente Guarani. Como é que eu ia trabalhar, que eu não sabia falar nem o português direito, ia falar Guarani, né? Então assim, eu fui para a casa do pastor, naquela manhã ele foi e falou assim: Maria, tá aqui os papéis, tá aqui a tua pasta, tá aqui tua bolsa para você trabalhar. E eu fiquei assim, ele vai mandar alguém comigo. Ele vai mandar um missionário comigo para me visitar em casa. A cidade ela não era tão grande. Ele só pegou todo aquele material e disse assim para mim: te vira. E eu fiquei assim, sempre eu gostei de ouvir, né? Meu pai me ensinou isso, eu saber ouvir. Eu podia ter ficado brava com ele, mas não. Aí ele foi e me ensinou: você vai por rua tal. Só isso que ele falou para mim. E eu coloquei aquela bolsa nas costas e desci para a cidade. No centro da cidade, quando eu cheguei no centro da cidade, que eu vi assim, eu falei assim: aqui não é para mim. Eu não sei falar a língua deles. Eu encontrei uma praça muito grande, muito linda, aquela praça. Eu falei: aqui vai ser o meu ponto de referência. Então aqui eu vou trabalhar. E eu comecei a fazer pesquisa. Eu nunca tinha feito pesquisa de estudo bíblico, a primeira vez. Aí eu bati numa porta, numa casa, aí me representei. Olá, eu sou Maria Francisca, estou falando da volta de Jesus. Aí aquela mulher entendeu minha linguagem. Aquela mulher entendeu o que eu estava falando. E ela se aproximou, se levantou, e eu comecei a falar, eu comecei a entender a linguagem dela. Isso, gente, é emoção. Naquele dia, eu fiz 10 inscrições de estudo bíblico. Aí eu voltei, quando eu cheguei, o pastor era muito brincalhão. Aí ele disse assim: Maria, você já voltou? Aí eu falei: sim. Ele disse assim: olha, desse jeito você não vai conseguir. Você tem que dar conta de 60 estudo bíblico. Disse assim: para começar, pastor, só esse pouquinho que eu fiz aqui, tá bom para você? Ele disse: por quê? Disse assim: olha aqui o papel, a ficha, né? Aí ele leu a ficha. Sempre eu fui muito assim, de ter uma comunhão com Deus. O que eu quero falar aqui, para quem quer ser missionário, isso aqui é o nosso guia. Esse é o nosso guia. Se você quer ser missionário, busque a Jesus. A experiência você vai encontrar em Jesus. Se nós precisamos ter palestras, se nós precisamos, isso é muito bom nós ter a experiência, a ajuda, as orientações. Mas se você tem orientações, mas se você não vai buscar ainda mais em Cristo, esse aqui é o caminho. Ele que nos guia, Ele que nos leva. Então assim, eu sempre tive muito assim, essa comunhão, sempre eu gostei de ter comunhão com Deus. E eu tenho uma amiga, deixei uma amiga no Brasil chamada Luz. E eu falei para ela fez a ficha para mim. E, né, então eu já levei essas fichas com nome, tudo direitinho, tudo bem arrumadinho. Quando eu cheguei, as inscrições do 10 estudo bíblico que eu mostrei para ele, a ficha, ele disse assim: 10 estudo bíblico? Esse pouquinho que você foi? Eu falei: sim. E amanhã a gente já vai dar estudo. Ele: e dar estudo? Sim. Aí resultou eu dar muitos estudos bíblicos e foi um trabalho muito lindo em Paraguai. Então lá eu peguei o desejo ainda mais. E lá eu comecei a sentir que eu tinha que ser missionária. Aquela missionária que eu queria ser. Mas eu fui à busca ainda mais.